É engraçado, né? Como a gente tá nessa sociedade tão conectada, na verdade hiperconectada, como a gente chama, e ainda assim a gente se sente deslocado, a gente se sente completamente fora de um âmbito social. Por exemplo, você pega o teu celular, você olha ele várias vezes, você conversa com várias pessoas ao mesmo tempo, mas ainda assim você não está de fato conectado a elas. Por exemplo, se você tem um amigo que é mais virtual, né, do que presencial, você troca ideia com ele, tal, 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 mas de repente ele some, você não sabe como encontrar essa pessoa muitas vezes. Você não tem um endereço, você não tem contato de familiares, a gente não tá tão íntimo das pessoas. Isso é uma coisa que eu sentia lá atrás, quando eu entrei na internet, ali nos meus 10, 12 anos de idade. E hoje eu vejo cada vez mais acentuado isso, né? Eu vejo as pessoas completamente perdidas porque é um enfraquecimento das nossas habilidades e competências de relacionamento, competências sociais. A gente tem tanta conexão com as pessoas, mas não tem intimidade, não tem sustentação. É a mesma coisa que acontece nos relacionamentos amorosos, onde as pessoas querem ter alguém, mas elas nunca estão naquela vontade, naquele mood, né? Naquele humor de fazer algo por aquilo ali. Não. Ela simplesmente, queria ter alguém, mas não tô disposto a passar pelo processo. É que nem eu vi uma postagem de um cara que tá falando de anime. O cara colocou assim: todo mundo quer ser o Goku, mas ninguém quer se tornar o Goku, né? Todo mundo quer ter um casamento, mas ninguém quer criar o casamento, ter um namoro e criar o próprio namoro. E cara, eu comecei a perceber o quão irônico isso é. Porque olha só, enquanto a gente acumula milhares de seguidores, de amigos virtuais, de grupos e tudo mais, a gente não consegue tirar um tempinho para se encontrar, para ter aquela presença física, para realmente poder trocar uma ideia com as pessoas. Lá em 2000 a gente já tinha esse tipo de coisa, né? Que era o bowling alone, que é basicamente você comer sozinho, estar sozinho, né? Se reverenciar sozinho, essas coisas nesse sentido de a sociedade ela vem perdendo gradualmente o espaço de convivência. Hoje a gente tem um movimento tentando retornar para isso, mas aquela convivência real ela foi morrendo. Hoje as pessoas sentam sozinhas o tempo inteiro. Mas eu sentei com meus amigos essa semana, a gente trocou ideia. Tudo bem. Eu posso até dar um tiro no escuro aqui. Eu sei que ele vai acertar uma população e vai errar outras pessoas, mas nesse encontro de vocês, quantas pessoas efetivamente do grupo estavam trocando ideia? Quantas não estavam com o celular na cara? Falando, pô, realmente, cara, que merda, né? Putz, não. Olha só isso aqui. Quantas? Casais que fazem isso o tempo inteiro. Casais que estão na mesma casa e ficam trocando memes um com o outro, ao invés de simplesmente conversar. O parceiro tá lá no quarto, o outro tá no escritório, o outro tá na sala. E aí você não desenvolve. E o que mais me intrigou quando eu comecei a pensar sobre isso, e eu descobri que existe um termo, né, que é o termo de atrofia social, é que quanto mais tempo a gente passa nas mídias, mais isolado a gente se sente. Isso já tem estudo de 2015, 2017 sobre isso. E aí você pensa assim, cara, mas não é contraditório, né? Porque a gente tá ali conectado, a gente tá ali interagindo, mas não, você não tá fazendo nada, né? Você tá na sua casa, cortou a conexão, acabou. Acabou. Cortou a internet, você não sabe mais o que fazer. É um. Na psicologia da família, né? Dos relacionamentos, psicologia conjugal, existe uma ideia que é o seguinte: o casal vai lá, namora, casa, tem filhos. E ok, esse casal ele começa a ver pelos filhos. E aí um dia os filhos vão embora. E só sobra o casal. E aí existe um termo que a gente chama de síndrome do ninho vazio, que é quando você não tem mais função, porque a única função que você tinha era cuidar da família, cuidar dos filhos. E agora acabou. O seu cérebro foi moldado tanto tempo para aquela atividade que acabou. Você não tem mais a interação. E aí você fica isolado, você fica sozinho dentro de uma casa com outra pessoa.
E é uma coisa que a gente comenta nas terapias, na literatura, que o casal ele tem que estar sempre se cuidando, para que não tenha esse processo lá na frente. Você está fazendo um processo de prevenção e promoção de saúde nesse sentido. Quando a gente pensa na vida social, acontece a mesma coisa. Porque olha só, o teu cérebro foi moldado durante milhões de anos para ter interações presenciais, físicas, táteis, sensoriais. Quando você vem e mostra que a gente pode conversar pessoalmente, que a gente ativa vários circuitos de desenvolvimento, né? Não simplesmente, tô bem aqui, não. Desenvolvimento, de crescimento, de curiosidade e tal, de desempenho mesmo, você sente uma coisa. Agora, quando você vai para um grupo virtual, você perde um monte de informação. Em 2018, muitos psicólogos ainda criticavam, por exemplo, terapia online, porque você perdia nuances do olhar, da postura, do estilo da pessoa e tal. Até que veio a pandemia e que nem eu brinco com meus clientes, a água bateu na bunda e todo mundo, opa, não, isso aí não é tão importante, não é tão relevante, o negócio é atender, porque precisa fazer grana, e ok. Só que quando você vai para o âmbito social, a nuance do olhar, da presença, não tem como você substituir isso por um reforço financeiro. Não tem. Nós perdemos, ao estar hiperconectado, a nuance de estar ali com aquela pessoa, de ter um bom rapport, uma boa sincronia, da gente poder olhar tudo que ela está sentindo e sentir junto. A gente perde um pouco disso. Não estou dizendo que você não consiga ter no virtual, você consegue, mas não é a mesma coisa. Não tem o mesmo preço presencial. E eu tenho refletido um pouco sobre isso. Não que eu vá mudar algo, porque eu não tenho muito o que mudar. Minha presença é na minha família, não tenho tantos amigos nem nada. Isso até comento com meus clientes. Eu não sou o cara mais sociável efetivamente, apesar de eu saber ensinar habilidades sociais. Porque me falta o interesse, a motivação clara para aquilo, que nem eu falei no último vídeo. Mas quando a gente começa a olhar a solidão e essa hiperconectividade, a solidão crônica, cara, é muito engraçado assim, porque ela adoece tanto quanto qualquer outra coisa. Por exemplo, solidão crônica adoece tanto quanto um tabagismo. Entende? É uma coisa assim, caramba, mas quer dizer que a pessoa que está sozinha, ela está tão adoecida quanto alguém que fuma todo dia. É. Quando a gente começa a entender, e a solidão aqui é só um exemplo, que ela é desconfortável, mas que a gente não está fazendo nada para aquilo ali, muitas vezes, o que sobra? O que sobra de mudança? O que faz com que a gente fale assim, cara, pera aí. Porque o isolamento, isso é um fato, tá? Você já tem estudo e tudo mais. O isolamento ele aumenta o risco de ansiedade, depressão, de mortalidade prematura. Ele desencadeia uma série de fatores e processos que assim não são ideais para a gente. E quando você começa a olhar que as habilidades conversacionais, as habilidades sociais, elas estão cada vez mais enferrujando. Eu já falei isso aqui em algum vídeo, em algum texto do Substack. Você vai numa plataforma como a Steam, que é uma plataforma de jogos, você tem um monte de jogos ali de simulação. Simulação social, de flerte, paquera e tal. Claro, tem uns bons, tem uns ruins. Mas isso já acontecia lá no Japão nos anos 2000. E aqui no Brasil está acontecendo cada vez mais. Porque o povo é frio. Não é só frio. O povo é distante, é isolado. A gente não consegue sustentar um diálogo, começar um diálogo. A gente não consegue lidar com diferenças, com conflitos. Não por uma polarização política, mas porque a gente simplesmente não consegue estar presente com o outro. Sem a muleta do celular. Sem um subterfúgio tecnológico. Porque estar fisicamente com alguém demanda muito. Tem um autor chamado Goleman que ele fala muito sobre isso, que as competências ou habilidades sociais elas são fundamentais para praticamente tudo na sua vida, né? Você quer ascender no trabalho, tem que ter habilidade social. Você quer ter mais salário, você tem que ter habilidade social. Não só as emocionais, tá? Socioemocionais, mas vamos pensar aqui nas sociais de maneira primária. Se eu quero ter um bom casamento, tem que ter habilidade social. Se eu quero ter uma boa relação com meus filhos, habilidade social. Tudo está ligado
as habilidades sociais, emocionais. E aí ele fala muito pra gente nesse sentido de que você não conseguir ter essas habilidades faz com que você não se desenvolva. E junto disso, você tem outros autores que eles trazem pra gente aquela ideia de uma ansiedade social de algoritmo, né, por causa da tecnologia, que é o desconforto que a gente sente quando precisamos interagir sem a proteção da tela. É quase uma fobia social, mas ela não chega a ser a fobia em si, porque você não deixa de fazer. Mas quando você vai sair para interação social fora da tela, não, Rafael, mas é porque escrevendo eu me dou bem. Não, não é porque escrevendo você se dá bem. É porque você está na tela, você está na sua casa, no seu conforto. Eu estou aqui em casa, estou gravando um vídeo. É muito confortável e parece muito natural da minha parte fazer isso. Mas se eu tivesse que fazer isso numa palestra, meu Deus, peraí, deixa eu respirar. Daria ansiedade. Porque eu não treinei fazer isto numa palestra. Eu tenho um amigo que ele lê pra caramba. Mais do que eu. Ele lê um monte de artigo, cria vídeos, coisas nesse sentido. Só que ele faz uns vídeos mais curtos. Vídeos pro Instagram. E eu já falei, cara, vem pro YouTube. Você vai crescer muito. Ele mas pô, ainda fico meio incomodado com a câmera e tal. Ele tá dessensibilizando isso. Acredito que esse ano ele venha para o YouTube efetivamente. E ali você entende que, tipo, é muito mais fácil eu sentar e escrever sobre do que eu sentar e gravar sobre algo. E é o que eu falo para os meus clientes, eu prefiro sentar e falar sobre aquilo ali, mas que às vezes demore. Tipo, escrever um texto sobre isso talvez dê uns 5, 6 minutos de texto, mas eu falar sobre isso dá 10, 15, 20 minutos. Então a gente começa a perceber que a ansiedade nesse cunho social, ela também tem uma função do algoritmo, né? Que é quando eu preciso interagir fora da tela, sem tempo para editar minhas respostas, para pensar, para botar uma musiquinha confortável, para fazer visualizações ou outras técnicas, quando eu tô ali no tete a tete, eu não consigo. Eu não consigo. E isso não aconteceu da noite pro dia, gente. Isso aconteceu de maneira gradual. A plataforma digital ou as plataformas, elas foram montadas para isso. Para capturar não só a nossa atenção, mas para nos atrofiar socialmente. Quando a gente para de se expor presencialmente e a gente fica só exposto a esses mecanismos viciantes da internet, a vídeos curtos, textos curtos, aquela ideia da dopamina barata, né, a validação do like e por aí vai. Quando eu não tenho isso, surge um sentimento de desconforto muito grande. O jantar com amigos exige uma coordenação imensa, não só o deslocamento em si, né, de sair da sua casa, mas caramba, como é que eu vou interagir, o que eu vou fazer, como é que vai ser. E eu lembro da minha infância, a gente tinha o uso da tecnologia ainda como socialização, né? Você senta, vai na casa dos amigos, joga videogame e tal. E recentemente eu até falei pra minha esposa, tem umas amigas aqui na quadra, eu falei assim, pô, vocês podiam combinar uma vez no mês, revezar a casa de vocês. Ó, vem aqui, a gente faz um lanche, né? São basicamente, as filhas são todas meninas. Falei, você vai criando aquele vínculo ali, aquela sociedade, aquela comunidade. E ela falou, pode ser, acho que é legal e tal. Entende? Porque você precisa ter isso. Senão cada um vai ficar na sua casa, fazendo suas coisas, vivendo do seu jeito. A internet, ela nos ajudou muito, e ajuda muito. Mas ela nos atrofia de outras inúmeras maneiras. Sociais, cognitivas. A IA faz com que você já não pense mais. Nesse exato momento, são 6h17 da manhã, me perguntaram assim, o que você acha do diagnóstico feito por IA? Eu falei, não acho nada, cansei de pensar sobre. Porque não vai mudar. As pessoas nem vão fazer isso. Porque a sociedade mudou. As cidades cresceram, a jornada de trabalho mudou. Tudo isso veio. E a interação social ela mudou. Ela tá diferente. Só que, não sei se vocês se incomodam com isso como eu, mas, cara, as pessoas não interagem mais com nada. Nós ainda carregamos cicatrizes lá da Covid, de nos expormos à vulnerabilidade, à intimidade, a tudo que a gente está vivendo. A gente carrega muitas feridas disso.
E não é como se, não, eu tô trabalhando, tô desenvolvendo. Não, muitas vezes a pessoa não tá fazendo nada sobre aquilo. Ela não tá colocando uma atividade prática para se desenvolver socialmente. Uma coisa que eu gosto de fazer, e não só para mim, mas na clínica, é mapear o ciclo social que eu tenho. Então eu pego, por exemplo, uma folha de papel. Eu coloco 3 círculos. Não precisa ser 3 círculos separados, pode ser juntos. Mas se você quiser separado não tem problema, para ficar mais didático para você. Cada círculo representa um nível de intimidade. O primeiro, no centro, vamos pensar assim que são 3 alvos, né? O primeiro são as pessoas que eu tenho uma interação mais significativa, mais íntima. São aquelas que todo dia, toda semana eu tô ali. No meu caso, eu excluo clientes, obviamente. Então, todas as pessoas familiares, íntimas da minha vida. Ponto. No segundo círculo, seria o meio, são aquelas que eu interajo todo mês. São pessoas importantes, mas eu não interajo sempre. E no externo, naquele mais para fora, são as pessoas que são seus conhecidos. Elas não são tão relevantes, tão importantes, mas elas estão ali, elas são frequentes. Você pode usar caneta diferente, você pode fazer tudo no mesmo círculo, né, como eu falei, como um alvo. Você pode fazer círculo diferente. Isso aqui não importa tanto o formato, é só a ideia. Eu separo em 3 grandes grupos: os íntimos, os próximos e os colegas. Vamos pensar assim, né? Os íntimos, os amigos e os colegas. E aí você começa a perceber onde está a sua dominância. Quais são as pessoas mais presentes. Pegando aqui de um exemplo rápido, tirando o cliente, o meu círculo social íntimo são os meus familiares. Minha esposa, minha filha, pai, madrasta, tal, meus familiares. Fora isso, temos um círculo de amigos. No meu caso, são pessoas que eu vejo toda semana, basicamente todo dia, mas elas não são íntimas. São as pessoas que eu conheço aqui da quadra, são alguns colegas da internet, são pessoas que eu troco ideia toda semana, todo mês, mas não há um nível de intimidade. E mais externo a isso, eu poderia pensar nos clientes nesse sentido, se eu fosse incluí-los. Não há intimidade da minha parte com eles, obviamente. Mas são aquelas pessoas que eu encontro de vez em quando, são amigos distantes, que às vezes a gente já trocou muita ideia, mas hoje não faz tanto sentido. E aí, quando eu começo a olhar o que eu tenho, qual é a função, qual é o ponto de cada aspecto social, eu consigo entender onde está a minha predominância. O que tenho que desenvolver mais? Será que são mais amigos íntimos? Será que são as pessoas mais distantes, né? O que eu tenho que fazer ali? Eu começo a entender isso. Onde eu tenho que investir uma energia. E aí, depois disso, a gente vai para a segunda etapa, que é basicamente a presença. É escolher um momento do dia, uma refeição, alguma coisa do meu dia para fazer sem o uso de uma tecnologia, por exemplo. Então aqui em casa a gente tem muito isso. Vai almoçar, vai jantar, vai tomar café, tá todo mundo junto, não tá com o celular. O celular pode estar no cômodo, né? Às vezes tá na sala, tá carregando e tal. Beleza. Mas você não usa o celular. Você não mexe. Você interage, você conversa, você troca ideia. Você tem uma criança em casa, tem que, né, conversar, estimular. Se eu tô acompanhado, eu tenho que ter uma zona livre de tela. É uma coisa que as pessoas já fazem, né? Chega na mesa do bar ali com os amigos, põe todo mundo no celular aqui e tal. Já facilita para o assaltante, não tem que ficar pegando de todo mundo. Brincadeiras à parte. Você deixa uma zona livre. E durante aquela conversa, você ouve. Você ouve de maneira genuína, intencional. Você está em casa, seus familiares, você está ali. Normalmente, são coisas que a gente faz para melhorar. Quando a gente está disposto a fazer aquilo. A querer desenvolver essa vida social. Senão a gente fica atrofiado. Muitas vezes quando eu tento fazer isso, não vou mentir para vocês, porque eu não estou vendendo nada aqui, eu erro. Eu fico no meu celular, fico respondendo coisas do trabalho, fazendo criação de conteúdo, tá, essas coisas todas. Mas quando eu olho e falo, cara, já deu, já consegui fazer boa parte do que eu queria, guardo, vou fazer outra coisa. Vou fazer outra coisa. Porque senão a gente não desenvolve. E aí entra um ponto que para mim ele é um dos principais. Não é o principal ponto, mas é o que mais me incomoda. Que é enfrentar os nossos fantasmas, é enfrentar, por exemplo, a ansiedade social.
de interação. Que aí você começa a declinar convite. E aí se torna esse padrão de não, hoje não, hoje não. Não, cara, você precisa interagir. Você precisa trocar ideia. Você precisa começar a enfrentar tudo isso. Os seus fantasmas, os seus monstros. Para que você se desenvolva. Então eu comecei a fazer isso de maneira mais gradual. Eu iniciei conversas, eu troquei ideia. As pessoas vêm. Tô aqui embaixo com minha filha e tal. Converso com as pessoas. Mas é uma coisa simples. Pois é, para você, para mim não. E essa é a ideia. A gente começar a fazer o que é difícil. A fazer o que a gente consegue se desenvolver. A se expor. Gradualmente aquilo que é desconfortável. Para que não seja mais desconfortável. E aí você vai ouvindo, vai conversando, vai trocando ideia. Vai perguntando sobre a pessoa. Vai se interessando pela vida dela. Vai validando as emoções. E aí você vai encontrando, no meio disso tudo, desse processo social, com quem você quer se enturmar, com quem você quer conviver. Quanto mais você faz esse processo, reverter essa ansiedade, mais você se desenvolve. Mais você alcança o que precisa. Porque se eu não enfrentar essas coisas, elas vão me dominar. Novamente, nós estamos atrofiando socialmente. Nós não estamos desenvolvendo como deveria. Não estamos. Isso é muito ruim. Mas eu tenho um monte de amigo no Instagram. Não, não tem. Não tem. Não tem. Esses dias num grupo, a gente descobriu que um colega nosso do grupo, ele tá passando por uma situação complicada, tá internado na UTI e tal. E eu entendo as pessoas super preocupadas e tal, mas eu parei e falei assim, cara, ninguém aqui tem o contato da família, efetivamente. A gente conseguiu depois o contato, e a gente descobriu tudo isso, mas eu falei assim, olha como a gente é distante. Não, mas a gente é família. Não é, cara. Não é. Nós não somos tão íntimos dos colegas virtuais que nós temos. Porque a gente não se faz íntimo. Troca ideia, faz piada, tudo no grupo. Mas e fora? E fora dali? Na psicologia, a gente tem uma regra, e a depender do caso que você vai atender, você tem que ter o contato familiar dessa pessoa. Porque se for uma pessoa que tem uma ideação suicida, ou algo nesse sentido, você precisa ter o contato de apoio, né? De emergência. Porque se essa pessoa ela tá na sessão, ela entrou em crise, desligou a tela, você, enquanto profissional, não pode simplesmente desligou a tela, tchau, a sessão tá feita. Não. Tem que ligar. Você tem que ligar, às vezes, para o 190, para o bombeiro, indicar o local, a residência. Olha, eu estava atendendo fulano, estava em crise, assim, assado, ele tem histórico disso, precisa de uma viatura, precisa de uma unidade, tá. Você precisa fazer isso. Nossa, mas meio exagero, né? Normalmente, é uma situação específica, mas você precisa. Seus amigos virtuais também. Todos nós precisamos estar mais conectados de maneira íntima com o outro. E não só por um monte de caractere, por um monte de emojis, por memes. Não. Cara, como é que você tá? Pergunta pros seus amigos. Troca ideia. Manda carta. Manda alguma coisa. Eu, por exemplo, eu gosto muito de pegar o endereço dos meus amigos mais próximos e eu salvo esse endereço. De tempo em tempo eu vou atualizando. E do nada eu mando o livro. Ele não sabe que fui eu. Eu não me faço presente nesse sentido de, eu te mandei um livro. Não. Uma vez ou outra eu tenho que mandar e falar assim, você recebeu? Não, recebi e tal. Falei, foi que mandei e tal, só pra você saber. Porque às vezes quem recebe é uma outra pessoa, não sei se é porteiro, se não é. Eu preciso confirmar que a pessoa recebeu. Isso é uma coisa que eu tenho. Eu gosto de fazer isso, mandar livros para as pessoas. Então, quem é mais íntimo meu, quem eu tenho mais contato, eu falo, cara, conta esse aqui. Pronto, manda um livro, manda uma coisinha. Não tem problema. Você criar a sua conexão com as pessoas é importante. Você não atrofiar socialmente é importante. Então, cuida do seu meio social. Cuida das pessoas com quem você convive. Isso permite que você se desenvolva melhor. Isso permite que você regule suas emoções melhor.